A mensagem de hoje vem do livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. E vamos lê-lo. Vamos ler. Lembra de orar pela Maria depois. A Maria vai com ela agora e a gente ora depois. Então, vamos ler a primeira parte da mensagem de hoje, que é no capítulo 2, versículos 1 ao 4, e depois, ao longo da mensagem, a gente vai ver as outras partes que se seguem a esses 4 versículos. E assim diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam os discípulos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta é a palavra do Senhor. O título da mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. O que representa Pentecostes para nós? O que Pentecostes representa para nós como cristãos? Pentecostes foi um evento apocalíptico, porque já havia sido profetizado pelo profeta Joel, e naquele momento, no ano 33 depois de Cristo, quando aconteceu a grande celebração de Pentecostes em Jerusalém, o que aconteceu ali foi o que já havia sido profetizado antes. Então veja que coisa linda. O Senhor nunca pega os seus de surpresa, né? Sempre as coisas são anunciadas por antecipação. E é importante a gente focalizar o Pentecoste como um evento apocalíptico, porque quando se fala dos últimos tempos, os últimos tempos, antes da volta do Senhor, já começaram lá no Pentecoste. Portanto, tudo que se passou e tudo que se passa já faz parte dos últimos tempos e antes da vinda do Senhor. Ninguém sabe quando ele vai voltar, mas o fato é que está escrito que ele vai voltar, e tudo que está acontecendo não é nada novo, tudo estava escrito, e portanto nós temos que ficar alertas, porque já estamos vivendo os últimos tempos. Não se sabe se no próximo mês, se no próximo dia, se no próximo ano, não se sabe quando o Senhor vai voltar e até quando a gente vai ter o privilégio que a gente tem aqui de compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar a Santa Ceia, como nós vamos fazer hoje. Então, foi um evento apocalíptico. Então, Jerusalém estava repleta de peregrinos que traziam as primeiras colheitas para serem ofertadas no templo. Eles faziam isso uma vez por ano. No final da colheita, eles traziam a oferenda deles ao Senhor, e Jerusalém estava repleta de gente de toda parte. Agora imaginem, eu procurei até um vídeo que fosse bem focado no Pentecostes, para mostrar hoje na escola dominical, mas não achei nada assim contundente. Então, fica para depois, né? Mas o fato é o seguinte, vocês imaginem aqueles grupos de pessoas caminhando de diversas partes do mundo então conhecido, trazendo cestas de uva, de trigo, de azeitonas, de tâmaras, de mel e de tudo que eles haviam colhido. Isso é uma coisa linda. Na verdade, os índios que são cristãos na América, não sei na outra parte do mundo, mas os índios que são cristãos, quando chega a festa da colheita, quando chega o dia de Pentecostes, é lindo.
Eles preparam o santuário, eles decoram o santuário e eles trazem, como um simbolismo, eles trazem as cestas daquelas frutas e depositam ali na frente do altar. É uma coisa linda, é emocionante. Então imagine o que estava acontecendo lá. Foi um dia alegre. O povo estava sendo acolhido em Jerusalém ao som de quê? De harpa, de flauta e recitação de salmos. Eles vinham em procissão, eles não vinham caladinhos e tristes, eles vinham alegres, né? Ao som das harpas e tudo aquilo que estava preparado para a grande celebração do Pentecostes. Então todos carregavam dentro de si um sentimento muito nobre, o sentimento o desejo de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha provido para eles. Imagina, é uma oportunidade hoje da gente agradecer ao Senhor, né? Não só pela colheita, né? Embora nós não sejamos fazendeiros e nós nem sejamos nativos, mas nós reconhecemos que a colheita é o que o Senhor providencia para que a gente possa ter alimento. Então temos que agradecer ao Senhor, embora a gente não faça parte daqueles grupos que o celebram lá verdadeiramente no campo, mas o que se vê é que as ruas de Jerusalém estavam cheias e eles vieram, imagina, no mapa, Jerusalém aqui, eles vieram da Mesopotâmia, vieram da Capadócia, vieram do Ponto, vieram do Egito e vieram de Roma para celebrar o Pentecostes. Imagina, não tinha automóvel, não tinha avião, eles vinham muitas vezes, a maioria das vezes, a pé, ou de charrete, mas não sei se naquela época eles já usavam a charrete. O fato é que eles vinham, e não importava a distância, é bom a gente avaliar isso. Então o que aconteceu lá? Por volta das 9 horas da manhã daquele domingo, aconteceu algo que deixou as pessoas totalmente extasiadas, totalmente admiradas. De repente correu do céu um ruído parecido como de uma ventania. E aquele ruído forte encheu a casa onde estavam os 120 discípulos de Jesus. Veja só, já não eram somente os 12. Já não eram somente os 12. A igreja primitiva cresceu e cresceu rapidamente, como nós vamos ver. E aí a gente pergunta o seguinte: por que a igreja de hoje não está crescendo como a igreja primitiva? É uma coisa para a gente refletir, digerir e a gente buscar o caminho que o Senhor quer que a gente busque. Então veja só, o que aconteceu ali, inclusive numa dessas celebrações, quando eu estava no Canadá, uma dessas celebrações de Pentecostes que os índios trouxeram à igreja as suas cestas e puseram lá no altar, muito bonito. Naquela tarde, é uma coisa impressionante, depois que acabou o culto, naquela tarde estava um vento forte. Um dia eu ainda vou procurar entre as minhas fitas, eu fui para o lado de fora da casa pastoral e coloquei o gravador para gravar o vento. Que coisa linda você viver aquilo que está escrito. Poderia ter sido um dia de calmaria, sem vento, mas você vê que as coisas que são orquestradas por Deus, elas acontecem e acontecem da maneira que é para mostrar a gente que até pela criação de Deus a gente verifica que o que Ele diz é a realidade. E foi lindo, eu gravei aquele som, depois que eu gravei, que eu fui escutar, eu fiquei impressionado. O som do vento, que é um dos símbolos da presença do Espírito Santo de Deus, né, que soprou entre eles naquele dia. Então, o que aconteceu é que eles estavam reunidos e algo sobrenatural aconteceu. Línguas como que de fogo tornaram-se visíveis sobre a cabeça de cada um daqueles 120 discípulos reunidos naquele tabernáculo. Aliás, ontem eu achei um vídeo, estava procurando uma coisa muito boa, não achei, mas pelo menos um vídeo que eu achei que não era dos melhores, mas mostrava, foram a Jerusalém e mostraram o tabernáculo que existe lá até hoje, onde eles estavam reunidos e aonde o povo de Deus se reunia naquela época, e aonde Jesus frequentou enquanto ele estava lá com os seus discípulos. Uma coisa linda, e na verdade, o que eu verifiquei, eu não sabia dos detalhes,
existe em Jerusalém uma grande celebração de Pentecostes que gente de todas as nações, gente de todo mundo vai lá nessa época. As igrejas fazem excursão, organizam excursão para ir lá para a celebração da festa de Pentecostes, onde todos os cristãos eles se reúnem. Não é uma festa só de católicos, não é uma festa só de protestantes, é uma coisa linda. Eles todos se reúnem para celebrar o dia de Pentecostes. Eu fiquei impressionado com isso. Então, quando os discípulos começaram a falar com os visitantes de Jerusalém, eles ficaram boquiabertos, pois os discípulos falavam como? Será que eles falavam todos na língua corrente do momento? Não, eles falavam em línguas diferentes. Eles falavam em línguas estranhas. Um dos dons do Espírito, o falar em línguas. Então, o que aconteceu? O que é impressionante é que eles falavam em línguas diferentes, mas cada um, na sua própria língua, tendo vindo da África, ou tendo vindo do Egito, tendo vindo de onde fosse, eles ouviram na linguagem deles. O que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer? O que é impossível para a gente, né? Suponha que ninguém aqui falasse português. Suponha que aqui todo mundo só falasse o inglês. E eu estivesse aqui falando em português e todo mundo ouvindo em inglês. Essas coisas de fato são obras do Espírito. A gente precisa de entender que o poder que o Espírito Santo tem de obrar no meio do seu povo, ele é sobrenatural, vai além das nossas possibilidades. Não é? Então, o que chama a atenção, o que chama mais a nossa atenção nesse relato do Lucas? Quando Pedro se levantou com os outros 11 discípulos, o que também me chamou a atenção, ele não se levantou sozinho, ele se levantou junto com os outros 11 discípulos. Sinal de quê? Da unidade da igreja, sinal da unidade entre eles. Então ele ergueu a sua voz, estava cheio do poder do Espírito Santo e advertiu, conforme o relato de Lucas, advertiu a todos dizendo: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Imagine, dentro da concepção humana, eles devem estar embriagados, mas não. Na verdade, aquilo ali era uma mensagem que o Senhor tinha naquele dia muito especial para todos. E ali fica bonito ver o seguinte, que ele dirigiu aquela advertência aos judeus, mas também a todos os demais que estavam em Jerusalém. Então, a igreja do Senhor é a igreja que envolve toda raça, toda qualidade de gente, todo credo. A igreja do Senhor, ela não pode ser imaginada, não é, como uma igreja exclusiva de um determinado povo. Os judeus, assim como os gentios. Todos os demais que não são judeus, a gente os conhece, como diz a Bíblia, como gentios. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de raça. Deus não faz acepção de cor das pessoas. Né? Ali tinha de tudo. Tinha egípcio, tinha africano, tinha de toda parte. Então, o que estava de fato acontecendo que deixou aquele pessoal estarrecido? Pedro disse, continuando o relato de Pedro: isto é o que foi profetizado por Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei de quê? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos, aí é um privilégio, né? Ser chamados de servos do Senhor. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
como é que Deus trata a gente de uma maneira especial. Ele não faz acepção de pessoas, mas quando Ele se dirige ao povo dele, aos seus servos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aí a conversa é muito diferente. E o que também me chamou muita atenção é que a promessa não é só para nós, a promessa é para os nossos filhos, para as nossas filhas, e quando tiver alguém na nossa família, pais, filhos, avós, seja o que for, ou netos, que não estejam interessados em ouvir da palavra de Deus, nós temos o direito, em nome de Jesus, de chegar e pedir a ajuda do Espírito Santo para que o Espírito Santo toque aquelas pessoas que ainda não chegaram a Cristo. Porque a promessa não é só para nós, é para nós, para os nossos filhos, para as nossas filhas. Todos eles terão visões, os mancebos e os anciãos terão sonhos, e isso tudo a gente conta com a presença do Espírito Santo. E aí vem o outro dom, que é o dom de profecia. Então, Jesus estava verdadeiramente ali derramando o Espírito Santo da parte do Pai, para que o Consolador, uma das funções do Espírito Santo é ser o nosso Consolador, para que o nosso Consolador estivesse em nós e conosco, né? Como foi prometido antes dele subir aos céus. Então o Espírito Santo de Deus não está lá longe, não. Ele, para aqueles que receberam a Jesus Cristo, esses têm o Espírito Santo, o Consolador, vivendo em nós, para nos acalmar, para nos alegrar, para tirar toda a tristeza no momento que a gente possa estar em tristeza e em depressão. A gente ontem estava falando isso lá no café, em redor da mesa. Quando a gente está em depressão, o que não é nenhuma coisa do outro mundo, né? No mundo que a gente vive, o nosso recurso é orar em nome de Jesus e pedir ao Espírito Santo que nos tranquilize e que nos tire aquela depressão, porque Ele tem poder para isso. Então, isso era o que estava acontecendo ali. Então, qual foi a mensagem de Pedro? Aquilo não podia passar em branco. Aquele evento não podia simplesmente ser o derramamento do Espírito sem a proclamação da palavra de Deus. A proclamação, ela deve existir em todas as oportunidades que a gente se reúne. A proclamação da palavra de Deus é o essencial. Se a gente não tiver mais nada para fazer, mas tiver oportunidade de proclamar a palavra de Deus, a gente deve usar na oportunidade em que a gente tem o nosso café, na oportunidade em que a gente conversa com outras pessoas. Isso é um papel que foi dado a nós, não foi dado aos passarinhos. Os passarinhos até cantam muito bonito, mas não foi dado a eles o privilégio deles proclamarem a palavra. Então, qual foi a mensagem de Pedro? Continuando o relato de Lucas. Ele disse: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, com prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este, referindo-se a Jesus Cristo, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, e a ele vós matastes. Não foram os judeus que o crucificaram. E vós os matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nenhum de nós que estamos em Cristo seremos retidos pelos grilhões da morte para sempre. Nós todos, como está prometido na palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensinou isso lá em Tessalonicenses, virá o dia do Senhor, e quando Ele retornar, nós todos que estivermos dormindo lá no sepulcro, nós vamos ressuscitar para ir ao dia da grande festa das bodas do Cordeiro e também do dia do juízo final. E a gente não deve se preocupar, porque o que está prometido, e as promessas do Senhor são firmes, não foi isso que a gente acabou de cantar? As promessas do Senhor são firmes. O que está prometido?
que quem está em Cristo não tem condenação. Não existe condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque Ele fez o que tinha que ser feito para nos livrar da morte e para nos permitir a vida eterna. E o Espírito Santo é que nos santifica. O processo de santificação ocorre enquanto a gente está aqui. Cada dia que a gente enfrenta uma dificuldade, cada dia que a gente é tentado, cada dia que a gente passa por qualquer que seja a dificuldade, nós temos o Espírito Santo, que é aquele a quem nós recorremos, porque Ele é quem nos santifica. E está escrito também que nós vamos ser apresentados ao Senhor no dia em que Ele voltar, nós vamos estar lá no céu totalmente puros, totalmente limpos, da forma como Jesus quer que a gente seja. Então, essa história de dizer que nós somos pecadores e ficar satisfeitos pela nossa condição de pecador, não é esse o plano de Deus. Ele está nos preparando para o dia que Ele voltar, e a cada dia, na medida em que a gente caminha pelo poder do Espírito Santo, a gente se torna, pense ou realize ou entenda ou observe ou não, Ele está trabalhando em nós, se nós estivermos abertos a obra dele em nós. E nós vamos verificar que estaremos prontos quando formos apresentados ao Senhor. Então, o que mais disse Pedro? Ora, este mesmo Jesus é aquele de quem todos nós damos testemunho. Todos nós somos e devemos ser testemunhas do mesmo Jesus que ressuscitou e do mesmo Jesus que estava no meio deles e depois pela presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo. Então nós temos um papel tal como o dos discípulos, porque na verdade nós somos discípulos de Cristo. O papel da igreja de Cristo é fazer discípulos de Jesus. Discípulos para cada dia que passa a gente ser mais como Jesus até o dia da glória. Então o que acontece? Devemos todos nós ser testemunhas do amor de Deus e testemunhas de que Jesus está ressuscitado, e isso não se faz com a boca fechada. Isso a gente faz usando o privilégio que Ele nos dá. Então ele disse assim, ora, este mesmo Jesus é aquele de quem todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, as promessas de Deus, elas são firmes. Então, eu pergunto a vocês, agora caindo na nossa realidade. A nossa realidade não é a que a gente necessariamente está vivendo. A nossa realidade é a realidade que o Senhor promete e que escreveu e que está tudo muito claro. Então, eu pergunto para vocês, aquilo que aconteceu lá, foi algo natural ou algo sobrenatural? O que vocês acham? Sobrenatural. O relato claro que a gente viu de Pedro foi algo sobrenatural. E sobrenatural é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual deve transcender a nossa mentalidade limitada de querer viver somente pelas coisas que a gente vê, porque na verdade o que o Senhor quer não é que a gente viva pelas possibilidades que a gente vê. Ele quer que a gente viva por quem? Por meio de quê? Por meio da fé. Viver por meio da fé é viver aquela realidade que o Senhor prometeu e não viver uma vida limitada diante das circunstâncias que o mundo apresenta, porque nós somos, e eu já falei e repito, somos seres espirituais antes de qualquer coisa, não é? Então é o Espírito de Deus que faz com que a nossa experiência de vida seja sobrenatural, não é? E acontece uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo ele é muito claro e sistemático na maneira como ele explica as coisas. Ele disse que as coisas espirituais para o mundo elas são o quê? Loucura. Para o mundo, a realidade espiritual da nossa vida é loucura. Se você chegar para uma pessoa que está apartada de Deus e que não tem o Espírito Santo na mente dela, daquela pessoa, o que vai acontecer? Qualquer coisa que você falar de ordem espiritual, aquela pessoa vai certamente reagir dizendo que você é um louco. A menos que esteja no momento que o Espírito Santo está tocando
o coração daquela pessoa, abrindo a mente para o que a gente fala entrar na mente e no coração daquela pessoa. É uma coisa sobrenatural. O Espírito Santo é que obra no nosso coração e na nossa mente. Então, nós não devemos nos cansar de falar das coisas espirituais para as pessoas em nosso redor, porque um dia, já que a promessa para nós, para os nossos filhos e para todos, para a nossa família, o que acontece? Um dia, o Espírito Santo vai abrir a mente e o coração, e aquela pessoa vai aceitar Jesus Cristo. Mas isso não depende da gente falar bonito ou da gente falar feio, porque tem muita gente humilde, gente simples, gente que nem foi à escola, mas que quando aquelas pessoas falam pelo poder do Espírito Santo, elas falam com o poder do Espírito de Deus e não segundo uma veemência ou não me lembro agora a palavra, que possa convencer, porque nós não convencemos a ninguém pelo nosso bom discurso. Quem convence é o Espírito Santo. Então, sempre que a gente for comunicar as coisas espirituais para alguém, a gente tem que antes orar e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vivemos pelo poder do Espírito Santo, é algo que vai ser honrado por Deus, né? Mas é algo real. Algo que vai acontecer, o momento não se sabe. Então, é pelo Espírito Santo que nós temos a presença de Deus na nossa vida. Isso é a primeira coisa importante para a gente guardar no nosso coração e quando a gente ministra para alguém. É pelo Espírito Santo que temos a presença de Jesus na nossa vida. Número 2, o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. A gente estava conversando, acho que, sobre esse assunto ontem em redor da mesa lá no café. E aqui no estudo bíblico também. É o Espírito Santo que nos levanta da nossa fragilidade. Nós somos frágeis e como seres frágeis, Ele não quer que a gente fique para baixo e Ele nos levanta. Mas é preciso que a gente busque a ajuda dEle. E em terceiro lugar, dentre muitas outras funções do Espírito Santo, o Espírito Santo dá o poder a nós de nós rechaçarmos o mal. De nós rechaçar. E em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, nós temos o poder de nos livrar do mal, de todo mal, e nós temos esse poder sobrenatural, porque para lidar com o mal, para lidar, melhor dizendo, com o maligno, a gente não tem força para fazer e nem tem poder para fazer na nossa própria natureza. Nós precisamos do Senhor e precisamos do Espírito dele, porque está também prometido que quando a gente resiste a Satanás, o que acontece? Ele continua perturbando ou ele some? Está escrito que quando a gente resiste a Satanás, o que acontece? Ele some. Mas a gente resiste em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, não porque a gente tenha esse poder em nós mesmos. Então, qual foi o resultado da advertência de Pedro? Aquela advertência de Pedro foi muito firme, foi muito dura. E qual foi o resultado daquela advertência? Segue o relato de Lucas dizendo o seguinte: ouvindo eles a advertência de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ficaram estarrecidos, porque o Espírito Santo já tinha aberto o coração deles pela mensagem contundente de Pedro, ungida pelo Espírito Santo. E aí eles viram e perguntam: que faremos, irmãos? Então Pedro lhes respondeu, olha só: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom de quem? Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Porque a promessa, de novo, porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, até os que estão longe. Por isso é que a gente ora, né, por um ente querido lá longe, e o Senhor obra à distância, não é problema. Então a promessa é até para os que estão longe. E quantos o Senhor nosso Deus chamar, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. Isso é o que a gente tem que fazer. Nos salvar desta geração perversa. Também nós estávamos falando disso. O mundo das trevas e o mundo da luz. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, nós somos do reino da luz e não do reino das trevas. Por isso é que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, foi direto ao ponto: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quanto? 3 mil pessoas. Imagina que coisa linda. Agregaram-se naquele dia, pelo poder do Espírito Santo, pela contundência da mensagem de Pedro, converteram-se 3 mil, e foi multiplicando e multiplicando. A igreja primitiva cresceu de uma maneira extraordinária. O que eles faziam que a gente não faz? E que talvez eu até use isso para a mensagem do próximo domingo. O que é necessário? Número 1, dar testemunho. Se a gente não der testemunho, ou se a gente der um testemunho que não corresponde ao que a gente crê, o nosso testemunho não vai levar ninguém a Cristo, né? Mas o testemunho. Mas outras coisas mais, eu acho que eu vou então preparar a mensagem do próximo domingo nessa reflexão. Por que a igreja primitiva cresceu daquela maneira e por que a igreja hoje em dia é uma luta para crescer? Então, meus irmãos, a mensagem é a mesma ainda hoje. Nós não temos que inventar nada de novo, tem milhares, não é uma nem duas não. Semana passada de novo tomando café com uma outra pessoa, essa outra pessoa estava lamentando, triste, dizendo: aquela igreja não quer mudar o comportamento, aquela igreja não quer aceitar nada novo. Tudo que eles dizem é o seguinte: pastor, nós sempre fizemos dessa forma, para que nós vamos mudar? Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é suposta de crescer e de mover e andar e caminhar e crescer pelo poder do Espírito Santo, o que requer renovação da nossa mente. Se a gente ficar os últimos 100 anos, essas igrejas que estão morrendo, elas pelos últimos 100 anos estão fazendo a mesma coisa e não estão abertas a fazer algo, não inventar algo novo, mas fazer aquilo que é a mensagem do Evangelho, em lugar de ficar falando abobrinhas. Então, a mensagem de Pedro é um guideline para nós ainda hoje, que o Senhor dirige a todos que ainda carecem de salvação. Então, hoje, a nossa tarefa é dar testemunhos como eles fizeram, né? E o Espírito de Deus trabalha no mundo para alcançar almas por meio da sua igreja. Naquele dia de Pentecostes, a igreja de Cristo foi fundada naquele dia. Portanto, o cabeça da igreja é Jesus Cristo e o que movimenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Se não buscarmos o Espírito Santo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, celebrar o dia de Pentecostes significa o quê? Reconhecer o poder do Espírito Santo sobre nós para cumprirmos a missão deixada por Cristo para a sua igreja. A igreja não é o prédio, nós somos a igreja de Cristo e temos muito privilégio por sermos a igreja de Cristo espalhada pela terra inteira. Assim, nos alegremos e demos graças ao Senhor pelo privilégio que temos e busquemos o poder do Espírito Santo para alcançar as almas, né, certamente inspirados pelo Espírito Santo e usando, né, aquele modelinho simples que o Pedro usou, qual foi a palavra-chave de toda essa mensagem do Pedro? Qual foi? Arrependei-vos. Ele não fez discurso bonito, ele foi direto ao ponto. Arrependei-vos. Essa é a mensagem para o mundo no dia de hoje. Então, agradeçamos agora quando vamos celebrar a Santa Ceia em memória de Jesus Cristo até que Ele volte. Então, vamos orar e dar graças. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, te damos graças pela presença do seu Santo Espírito no nosso meio. Sentimos a presença do seu Santo Espírito, que é real. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos.
Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, e que o Senhor faz e que continua fazendo até o dia que o Senhor volte. E nós só te pedimos, Senhor, que a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida, seja a de nós exercermos o privilégio que temos, porque está escrito, Senhor, o Senhor é que inspirou, e aquilo foi o que o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas se acrescentarão. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e não confiar em nós mesmos. Rompe esta cadeia de autossuficiência que nós, seres humanos, às vezes temos e pensamos que vamos resolver tudo. Nós não vivemos no mundo da luz, nós vivemos no mundo das trevas, mas nós, a sua igreja, nós somos o mundo da luz, nós somos o reino da luz infiltrado nesse mundo de trevas. E o reino de Deus também está escrito, Senhor, que ele é conquistado pela força, mas pela força que vem de Ti, não pelas armas. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te pedimos, ajuda-nos a cumprir esse papel de sermos testemunhas Suas, agora e para sempre. E o povo de Deus pode responder? Amém. Amém.